Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São Pio X. Rogai por nós. Terceira e última conferência de hoje. Amanhã temos 4. Da supremacia das virtudes teologais sobre as virtudes morais. De fato, temos que fazer toda uma exposição sobre teologia espiritual. Vivemos tempos malditos, tristes, onde as principais, as grandes inteligências humanas, dos homens, se dedicam a elaborar videogames ou, no nível mais elevado, técnicas disso e daquilo, se dedicam a essas coisas que podem, ou besteiras, ou coisas que podem ter o seu valor, mas que são de um valor menor. Mas em séculos passados, as grandes inteligências humanas se dedicaram a coisas mais elevadas. A inteligência humana da história foi São Tomás de Aquino. Ele dedicou a vida inteira dele à teologia e à filosofia. E outras grandes inteligências também, iluminadas por Deus, se dedicaram à teologia chamada ascética e mística. Também São Tomás de Aquino dedicou a isso. Entre os grandes nomes, nós podemos citar os de Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz. E depois, teólogos se dedicaram a isso, de modo que é uma coisa que se estudava muito, pelo menos até o Concílio Vaticano II. Depois houve uma decadência muito grande, pior ainda, uma contaminação, sobretudo por desvios de pseudomística. O principal deles é a renovação carismática. Depois nós falaremos sobre isso amanhã. Mas é algo importante, porque vocês estão vendo, para educar bem os filhos, para ter uma vida católica, não é fácil. E para se ter essa vida nesse mundo perdido, é preciso realmente cultivar as virtudes. É o lado positivo da vida espiritual. Uma vida espiritual em que só se fala de se evitar os pecados é imperfeita, é incompleta. Claro que nós temos que evitar o pecado, mas para evitar o pecado é preciso praticar a virtude. E é toda uma ciência magnífica, maravilhosa, conhecer tudo que nosso Senhor faz conosco. Nós não podemos valorizar o estado de graça se nós não conhecermos em que ele consiste. Se nós conhecêssemos o dom de Deus, nós ficaríamos vermelhos de vergonha de cometer um pecado mortal. Para muita gente, como eu já disse antes, a vida espiritual parece um eletrocardiograma. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Parece que um pecado mortal é uma coisa assim. Mas o que se ganha com a confissão e o que se perde com o pecado mortal? O que se ganha com a confissão é todo um organismo sobrenatural. É a participação da vida de Deus. E o que se perde com o pecado mortal é a expulsão dessa vida divina de nós. Não é uma besteira, uma bobagem? Diz a bobagem, vou me confessar. Meu Deus! Não é uma imagem dizer que você crucifica de novo o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma realidade. Porque você expulsa esta vida de Deus em você. Então, devemos conhecer em que consiste justamente este organismo sobrenatural que nós recebemos no batismo e que nós, desgraçadamente, podemos perder com o pecado mortal, mas que nós, felizmente, podemos recuperar com uma confissão bem feita.
Porque sem esse organismo espiritual, nós não podemos nos salvar. Mais ainda, este organismo espiritual ele deve necessariamente desenvolver. A vida espiritual, vida. Qual é a definição de vida? Motus sui, aquilo que se move por si próprio. É uma realidade dinâmica. Dinâmica. No céu, não tanto, porque na eternidade há a visão, então aquilo paralisa na eternidade. Mas aqui é uma realidade essencialmente dinâmica, é um movimento. É um movimento, todo movimento tem um fim. Então, essa realidade em nós é uma semente. Ela deve se desenvolver, é dinâmica. E deve desabrochará completamente no céu, na eternidade, na visão beatífica. Porém, ela deve se chegar ao seu desenvolvimento já máximo, ou quase maximal, aqui na Terra. Se não chegar, vai ser a base do sofrimento no purgatório. Porque é justamente isso que o purgatório faz. As almas que estão no purgatório, né, elas não merecem mais. Para elas, pelo menos. Aqui nós temos essa vantagem, podemos crescer. E há santos que chegaram a uma altitude que é impressionante. Nosso Senhor chegar a aparecer a Santa Teresa d'Ávila e dizer: minha filha, por você eu criaria de novo o mundo. Pensou Deus dizer isso a um simples ser humano? Mas é assim. A tal nível chegou de santidade que Nosso Senhor podia fazer isso. Nosso Senhor dá graça de milagres para um São Martinho de Porres, um mestiço peruano, um mulato, naquele tempo que havia essas coisas assim, né? Diferença, isso, aquilo, outro. Ele aproveitava isso para se elevar a Deus, se humilhar, e ele chegou a um nível de santidade, né? Que Nosso Senhor permitiu que ele chegasse a ressuscitar um cachorro. Imagina, Deus dá a graça de alguém ressuscitar um cachorro. Para quê? Não é pelo cachorro, é porque o santo era tão grande que ele ficou com pena. O religioso tinha um cachorro, matou o cachorro que estava velho. Ele ficou, por que matou o cachorro? Foi lá, ressuscitou o cachorro, ainda deu um carão no padre. Por que o senhor fez isso? O cachorro serviu você a vida toda. Eis aí. Nosso Senhor faz essas coisas que parecem impressionantes, que deixam a gente... Mas por quê? Por causa do amor de Deus por nós, amor correspondido. Quando alguém corresponde, ele se eleva. Ele se eleva. Então, a primeira coisa é nós conhecermos o valor disso. O que quer dizer isso? Estou na graça de Deus. Não estou mais na graça de Deus. É todo esse organismo que nós recebemos no batismo. Há princípios que a gente tem que memorizar que esclarecem para as outras coisas quando a gente vai estudar essa teologia espiritual. Há uma analogia, quer dizer, uma semelhança entre a vida natural e a vida sobrenatural. Deus quer nos conduzir de acordo com a nossa natureza. Claro, de Deus dá graças sobrenaturais que são infinitamente mais elevadas do que a nossa vida natural, porém, ele se adapta à nossa natureza. Deus quer nos salvar, por exemplo, como homens livres. Não adianta se queixar, se eu não fosse livre, eu me salvaria e pronto. Lutero tinha isso, né? Negava a liberdade, mas acabou elaborando uma doutrina monstruosa de predestinação. Não, Deus nos salva como seres livres, Ele quer o nosso consentimento. Por quê? Porque a nossa natureza é livre, ponto final, Ele se adapta. Há uma analogia entre a vida sobrenatural e a vida natural. Ora, a vida natural nossa é o quê? Um organismo. O que é um organismo? Um organismo é quando vários órgãos dentro, eles concorrem para um fim. Nós somos um ser, corpo e alma. Nosso corpo é um organismo. Nós temos vários órgãos, mas todos funcionam para a conservação da vida. E, portanto, há uma hierarquização. Cada um faz seu trabalho. Trabalhos mais elevados, o cérebro tem um trabalho mais elevado. O coração também tem um trabalho mais elevado. Mas o fígado é menos elevado. Imagina se o fígado se elevasse
começasse a fazer reivindicação, mas por que eu faço isso ali? Tem que soltar essa Bíblia o tempo todo, e o cérebro aí com as ideias, Deus se serve, né, para os raciocínios, para coordenar tudo, e eu aqui embaixo. Igualdade. Haveria a morte em pouco tempo, né? Ele ia começar a funcionar errado e ia ser uma confusão. Então há um organismo. Assim como há um organismo natural, então Deus nos concede também um organismo sobrenatural. E o que é esse organismo sobrenatural? Ele é constituído de 3 coisas, essencialmente: a graça santificante, as virtudes e os dons. A graça santificante é uma participação da vida de Deus. Com essa graça santificante, por isso nós dizemos, estamos na graça de Deus. Nossos primeiros pais foram criados com essa graça. E o pecado original constitui justamente, primeiramente, a privação dessa graça santificante depois do pecado. Nós nascemos sem essa graça santificante, mas recebemos-la no santo batismo. E recebemos-la também já com as virtudes e com os dons. As virtudes são hábitos operativos infusos por Deus nas potências da alma para dispô-las a operar segundo o ditame da razão iluminada pela fé. E os dons que nós não veremos hoje, mas eles também estão ali, vêm com o batismo. Mas eles, em geral, agem mais nos estádios mais elevados da vida espiritual. Os dons do Espírito Santo nos tornam mais dóceis à inspiração do Espírito Santo. Nos tornam mais dóceis à inspiração. Na verdade, nesse ponto aí, não é nem a razão que age tanto, é o Espírito Santo que inspira. Mas isso, em geral, só opera mais nos estádios mais elevados da vida espiritual. Daí, nós veremos amanhã também, o absurdo que é você querer logo, na primeira, logo põe a mão e você já sai com os dons do Espírito Santo, você começa a agir em você e você sai fazendo a sua renovação carismática. Isso é falsa mística. Falsa mística. Deus normalmente não é assim. Você tem que começar com as virtudes. Os dons, normalmente eles começam a operar mais já na terceira fase da vida espiritual. Na segunda e na terceira, sobretudo. Já que os doutores espirituais, eles nesse movimento, nessa dinâmica da vida espiritual, eles distinguem 3 fases, chamada via purgativa, a via iluminativa e a chamada via unitiva. A via purgativa é dos que se converteram há pouco tempo e ainda caem em pecado mortal, esses do eletrocardiograma, né? Vão fazer confissão de toda hora pecado mortal e uma vida capenga, mas bom, ele está querendo se salvar, ele está procurando se salvar, ele está se esforçando. Então ele está na via purgativa, ele está se purificando da vida passada, das suas paixões, inclinações, etc, etc. Depois ele passa para a via iluminativa, quando as virtudes agem de uma maneira mais estável e normalmente ele não cai mais em pecado mortal, ou cai raramente. Certo? E o nosso Senhor começa a dar graças para ele enxergar melhor. Alguns dons já agem, mas é mais as virtudes. É uma fase mais ativa da vida espiritual. E, finalmente, a via unitiva. É a via dos perfeitos. São aqueles que, eles não se tornam impecáveis, mas eles recebem, os dons do Espírito Santo começam a agir de tal maneira, e é nessas fases justamente em que normalmente começam a ocorrer, não unicamente, mas normalmente ocorrem mais os fenômenos que a mística estuda,
as graças extraordinárias, etc. Normalmente ocorrem nessa fase unitiva. Todo ser humano devia passar por essas fases, mas a gente sabe que não é assim. Por quê? Justamente por causa da nossa falta de correspondência. A consequência dessa falta de correspondência é que há uma multidão de anões espirituais. São esses que capengam a vida toda. São esses cujo exame de consciência podia tirar uma xerox e pronto, levar as cópias e pronto. A outra é quase igual, sempre a mesma coisa. Justamente por causa da nossa falta de correspondência, porque nós não nos dedicamos a estudar isto. Muitas vezes isso ajuda. Como se fosse assunto só para os padres, ou para teologia, como você não é comigo, eu me dedico a negócios, a isso, aquilo. Não. Nos melhores tempos da cristandade, mesmo pessoas dedicadas aos negócios do mundo se dedicavam a isto. Bom, não tanto quanto padres e religiosos, mas se dedicavam também. Se dedicavam à meditação. Santa Teresa diz que alguém que medita pelo menos 15 minutos todo dia não se perde, não vai para o inferno. Santa Teresa de Ávila. Meditar. As pessoas se dedicavam à oração. Então, voltando ao que eu estava explicando do organismo espiritual, você tem a graça santificante, as virtudes e os dons. As virtudes justamente são, como eu disse, esses hábitos operativos infusos por Deus nas potências da alma. Por quê? Porque é mais uma analogia com a vida natural. Nós temos uma alma, mas essa alma não age diretamente em nós. Ela age pelas faculdades. Não é a alma que raciocina. Bom, é ela indiretamente, mas não é diretamente. Minha alma está raciocinando. Não, é minha inteligência que está raciocinando. Não é a alma diretamente que quer isso ou quer aquilo. Quer o bem ou quer o mal. Não é a alma diretamente. É a vontade. É a vontade que se inclina para o bem ou para o mal. Então, você tem a alma e você tem as faculdades da alma. Assim também, no organismo sobrenatural, as virtudes infusas são justamente infundidas por Deus nas potências da alma. Vejam bem que há essa compenetração. A graça não elimina a natureza. Ela vai como se fosse compenetrando o nosso organismo natural também e elevando. Então, essas virtudes infusas vão agindo na nossa inteligência, na nossa vontade e vão elevando, dispondo-as a operar segundo o ditame da razão iluminada pela fé. Isso é muito importante. A razão iluminada pela fé, porque justamente é uma das diferenças entre as virtudes infusas, sobrenaturais e as virtudes naturais. Porque é preciso que a gente entenda, existem virtudes naturais e virtudes sobrenaturais. É por isso que às vezes a gente se espanta com pessoas que não têm religião, não têm nada. Eles são pagãos e são capazes de coisas impressionantes, que podem dar lição em nós. Quanto pagão por aí tem virtude da fortaleza? Você conhece a história de Leônidas e seus companheiros? A luta dos gregos contra os persas. Os persas estavam com um exército enorme, não tinha mais tamanho, e os gregos tinham um exército pequeno. Os persas e os gregos então escolheram Leônidas que era um sujeito mesmo valente, para comandar, para barrar o máximo que pudesse os persas. Então, os persas com Dario chegaram para ele e disseram: olha, não lute com a gente, vocês sabem que vocês vão perder, a gente tem um exército muito superior, deixa a gente passar por esse desfiladeiro, que vocês vão passar lá para... Não, a gente não vai deixar vocês não, acho que eles só tinham uns 300 para lutar. Rapaz, olha, se a gente for atacar vocês, se a gente jogar a lança ao mesmo tempo, vai cobrir o sol, rapaz, de tanto gente, tanto soldado que a gente tem, não tem problema, a gente luta na sombra. O irmão estava preparado mesmo para brigar, e brigou, e
matou muito peça, mas acabou sendo, morreu todo mundo, mas o sacrifício dele foi útil para os outros exércitos gregos que resistiram aos persas. Depois ele colocava um monumento para Leônidas dizendo: grego, você que passa aqui e vê esse herói que resistiu. Quer dizer, heróis, homens de valor. Mas ele não era batizado, ele não tinha graça de Deus, isso, aquilo. Como é que ele fazia isso? Virtude natural. Existem as virtudes naturais e nós temos que distinguir bem as virtudes sobrenaturais das virtudes naturais. As virtudes naturais se distinguem das virtudes sobrenaturais, primeiro, por motivo de sua essência, o que ela é. As virtudes naturais são hábitos propriamente ditos. Conferem só a facilidade de agir. Enquanto que as virtudes sobrenaturais conferem o poder de agir, mas nem sempre a facilidade. Notem bem, alguém que não sabe dirigir. Eu aprendi a dirigir não tem muito tempo. Já tem alguns anos, mas não tem muito tempo. Então, quando você começa a pegar um carro, você está num carro, na estrada estreita e vem um ônibus, parece que um monstro vai engolir você, para onde é que eu vou agora? Você está pegando o carro, né? Está aprendendo, então você tem aquela falta de prática. Depois você vai, outro dia, daqui a pouco você dirige, não tem mais problema, já sabe como é que passa. Tá? Você adquiriu um hábito, correto? Você adquiriu por si próprio. Você já tinha o poder antes, mas você precisou desenvolver com as ações até chegar a obter o hábito que lhe dá a facilidade. É o hábito que dá a facilidade. Na virtude sobrenatural é diferente. É um hábito, porém, é um hábito infundido por Deus. Então você obtém o poder, mas não obtém a facilidade. É preciso que você se esforce com os seus hábitos, inclusive naturais, para que você obtenha a facilidade de exercer a virtude sobrenatural. Compreende a compenetração das coisas? Daí porque hoje é tão difícil as pessoas serem de Deus. Por quê? Porque já na natureza deles são uns moles, uns frouxos. Nossas gerações são muito mais fracas, é um fato, é difícil. Já no natural é difícil. São imbecilizados por essas maquininhas que... Se você dá uma maquininha dessas para essas crianças, como eu disse, né? Mas eles vão ficar imbecilizados, como é que vão praticar virtude? Se até a cabecinha deles para as coisas naturais não serve. Entendem? Então, um hábito sobrenatural dá a facilidade, não dá a facilidade, dá o poder. Ele então vai ter que desenvolver isso, ajudado pela graça de Deus, com as graças atuais que vão sendo dadas, ele vai correspondendo, e então essas virtudes vão desenvolvendo. É por isso que, daí a dificuldade de um Lutero, por exemplo, ele mesmo disse numa carta dele: eu não entendo, eu vou me confessar, recebo a absolvição, confesso os meus pecados, depois eu saio e me sinto igualzinho como antes. Por que isso? Porque ele não praticava, porque justamente a virtude que ele recebeu ali está ali, mas é só o poder, falta a facilidade. Não é como hábito natural. Não é como hábito natural. Segunda diferença, por motivo da causa eficiente. A causa eficiente é aquilo pelo qual uma coisa é. Então, na virtude natural, elas se adquirem mediante princípios naturais e atos. Ou seja, aquele que adquire, por exemplo, a virtude de dirigir, a habilidade, ele tem princípios já nele, na natureza dele, habilidades, vista, controle motor, né? Percepção, habilidades para os pés, nas mãos, etc. E ele vai, pelos seus atos, ligar o carro, acelerador, embreagem, etc., sinal, e com a repetição desses atos, ele vai adquirir o hábito que vai lhe dar a facilidade. Assim, a virtude natural. No caso da virtude sobrenatural, não. Elas são infundidas por Deus. A causa eficiente é Deus. É Ele quem dá a virtude sobrenatural.
Por motivo da causa final, outra diferença. Aquilo em vista de que, a causa final, aquilo em vista de que uma coisa existe. No caso da virtude natural, com as virtudes naturais, o homem se conduz com vistas às coisas humanas. Quem aprende a dirigir, quem aprende a ser médico, né? No treinamento, se tornar um médico, né? Ele aprende em vista de obter um emprego, ajudar os enfermos e obter seu meio de vida e conseguir uma situação social e econômica nesse mundo. Enquanto que as virtudes sobrenaturais são destinadas a nos conduzir, a que nós nos conduzamos como filhos de Deus destinados à vida eterna. A virtude sobrenatural, alguém que pratica, por exemplo, a temperança natural. Existe uma temperança natural? O jogador de bola, às vezes, tem que ficar em regime de concentração. Né? Ficar lá, tem que se abster de certas coisas, os soldados mais ainda, muito mais. Todo mundo passa por isso, pessoas que fazem jejum às vezes pesado, para diminuir de peso, para diminuir o colesterol, sei lá o quê, para adquirir uma saúde melhor. Ele está praticando a virtude natural. Mas alguém que chega na hora do jantar e depois vem uma sobremesa muito saborosa e ele não quer fazer isso, e ele oferece esse sacrifício por ele, pela conversão do pecador, por uma alma do purgatório, ele pratica uma virtude sobrenatural. Porque tudo isso é em vista, essa temperança é uma temperança sobrenatural. É em vista de se conduzir como filho de Deus, destinado à vida eterna. Outra diferença entre as virtudes naturais e sobrenaturais, por razão do objeto formal. Quer dizer, é o objeto sob certo ponto de vista. Por exemplo, a medicina trata do homem. O objeto dela é o homem. A sociologia trata de quê? Do homem também. Mesmo objeto. Mas o objeto formal de uma é diferente do outro. O objeto formal da medicina, ela trata do homem segundo a sua saúde. O ponto de vista é a saúde. A sociologia trata do homem segundo como ser social. Então, o objeto é o mesmo, o objeto formal é diferente, sob certo ponto de vista. Então, a virtude natural tem como objeto o bem segundo a regra da razão natural. A virtude sobrenatural tem como objeto o bem também, mas segundo a regra e luz sobrenatural da fé. É a razão iluminada pela fé. É a diferença que faz. Por exemplo, alguém que... É por isso, por exemplo, que os pagãos que tinham muitas virtudes naturais, mas havia uma virtude que eles não tinham mesmo, eles não entendiam. Sabe qual é? A humildade. Você se rebaixar, você se tornar pequeno. Eles não entendiam isso. Como? Não entendiam. Por quê? Porque é uma virtude sobrenatural, é bem sobrenatural, a virtude da humildade. Você se rebaixa diante de Deus para obter o reino celeste. Um pagão jamais entenderia, por exemplo, São Francisco de Borja, que era um homem de grande valor, príncipe, rico, foi casado, nobre, amigo do imperador, todas as honras do mundo, que deixa tudo para ser jesuíta, e deixou o filho dele num lugar no governo dele, né? E um dia o filho estava indo numa carruagem lá, estava no lugar do pai, e o pai estava passando com uma panela de comida lá para levar lá com o doente, lá, uma panela.
Aí, quando o pai, que era um nobre, viu que o filho estava passando, teve um certo movimento de vergonha, de esconder a panela, né? Aí depois ele reagiu, não, pegou a panela, botou em cima da cabeça. Aí o filho, quando viu, meu pai, o senhor tá... Mas ele, um pagão não entende isso. Por quê? Porque é uma virtude bem sobrenatural. Ele estava ali, agindo ali, pelo ditame da razão. Ele não estava fazendo uma maluquice, mas pela razão iluminada pela fé. Pela razão somente, você não tem sentido, você que tem uma certa posição, está se humilhando assim, agindo como um sujeito de uma classe menor, fazendo, se submetendo a outro que é menor do que você. Não tem sentido você fazer isso, para quê? Mas, se a razão é iluminada pela fé, aí você vai lembrar das palavras do Evangelho. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, vale a pena que você vai fazer. Então, essas virtudes sobrenaturais, elas, por sua vez, se subdividem em teologais e morais. As teologais são fé, esperança, caridade. As morais são justiça, temperança, prudência e fortaleza. Só pela definição das virtudes teologais e das virtudes morais, também a gente vê a superioridade das primeiras sobre as segundas. As virtudes teologais são princípios operativos com os quais nós nos ordenamos direta e imediatamente a Deus como fim último sobrenatural. Tem Deus por objeto material e um de seus atributos por objeto formal. Porque elas são três: fé, esperança e caridade. Porque com elas se realiza perfeitamente a união imediata com Deus. A fé nos dá a conhecer e nos une com Deus como primeira verdade. Primeiro, a inteligência. Ninguém pode amar o que não conhece. Hoje, uma das principais doenças modernas é essa: você querer amar sem conhecer. Não importa a verdade, o que importa é a linguagem do amor. A gente tem aí, né, o Papa falando isso, a torta e a direita. É a linguagem do amor, a linguagem do coração. O coração não tem linguagem. Não tem linguagem. Não tem algo mais cego do que o coração, sem a razão para guiar. Quando você vê esses degenerados aí que ficam uma semana ou até um mês acampando para comprar um ingresso de um concerto de rock, eles amam. Não se pode negar. Alguém que fica uma semana acampando, passa dificuldade, isso aqui, bom, deve ser filho de papai, não tem trabalho, sei lá, deve ter uma mesada. Bom, o fato é que ele ama aquilo, mas ama loucamente. Ele vai ficar lá imitando aquele degenerado, drogado, afeminado, sei lá o quê. Ele vai imitar aquilo. É o ídolo dele. E ele faz sacrifício para isso. Então, ele ama, mas ama loucamente. Há o amor, mas falta a razão. Então, primeiramente nós temos que conhecer. E a fé justamente nos dá a conhecer e nos une com Ele, com Deus, como primeira verdade. Depois nós temos a esperança. A esperança nos faz desejá-lo como sumo bem para nós. Como a inteligência nos faz conhecer, Ele é o nosso bem. Então, a esperança deseja para nós este sumo bem. E o nosso mundo justamente é um mundo desesperançado, porque não tem fé, é um mundo de apostasia. Nós não esperamos nas coisas elevadas, então nós nos jogamos para as coisas do mundo, para as distrações, para as perdas de tempo, para os pecados, são as consolações do demônio, dos quais o mundo está repleto e cada vez mais repleto. Desde as coisas mais sujas até as coisas mais tolas, como por exemplo os videogames.
quando era menino, começou a aparecer os primeiros videogames. Mas era uma coisa difícil, cara, só pessoas de classe média e diante podiam comprar. Os pobres não tinham condição. E eram bem simples, rudimentares. Hoje, qualquer um pode ter centenas ou milhares desses brinquedos. Essas coisinhas, ficam todos na tela. Perdendo tempo com isso. Quer dizer, essas facilidades, essas distrações, elas se multiplicam, se banalizam. Comida não. Comida nem sempre todo mundo tem condição, né? Continuam caros, né? Coisas caras. Mas videogames eletrônicos se tornaram fáceis. Cada vez mais fáceis. Justamente a pessoa vai perdendo interesse pelas coisas, pela verdadeira esperança, para pôr sua esperança nessas tolices, para ficar apegado a isso. Por quê? Porque falta fé. Sem fé não há esperança. Sem fé não há esperança. Sem caridade pode até haver fé aqui nesse mundo, de uma maneira informe. Mas sem fé não há esperança. Pois bem, a fé nos dá a conhecer e nos une com Deus como primeira verdade. A esperança nos faz desejá-lo como sumo bem para nós. E a caridade nos une com Ele com um amor de amizade, enquanto infinitamente bom em si mesmo. Alguém poderia dizer que as perfeições divinas são infinitas. Então, por que só 3 virtudes para alcançar Deus? 3 virtudes teologais. Se as perfeições de Deus são infinitas, elas são infinitas, é verdade. Mas elas só podem ser alcançadas pelos atos humanos. Deus se adapta a nós. Pelos atos humanos, sob a razão de verdade, pela inteligência, ou sob a razão de bem, pela vontade, sendo que esta última admite um desdobramento: o bem para nós, esperança, e o bem em si mesmo, caridade. E aí, fé, esperança e caridade. Qual a ordem entre elas? Você tem 2 critérios. A ordem de geração, como eu já disse um pouco aqui. Primeiro a fé, na ordem da geração. Depois vem o amor imperfeito para nós, a esperança. Depois o amor perfeito que nos une a nosso show, bem em si mesmo, que é a caridade. Então, pela ordem da geração, fé, esperança, caridade. Mas vocês poderiam então aduzir o texto de São Paulo: a maior delas é a caridade. Realmente é, mas na ordem da perfeição. Na ordem da perfeição, a que nos une mais perfeitamente com Deus é a caridade. E além disso, a caridade permanecerá para sempre. No céu ninguém tem fé. No céu ninguém tem esperança. Por quê? Porque não há mais motivo para isso. A fé diz respeito às coisas que não se veem. Ora, no céu, o que é que constitui essencialmente a bem-aventurança? A visão beatífica. Se há visão, não há mais invisibilidade. Se não há mais invisibilidade, não é necessário mais a fé. Se você, por exemplo, dá fé, porque a fé existe uma fé natural, nós estamos cercados de fé natural. Fé natural. Veja, por exemplo, a questão dos sacramentos. Você pode ter uma certeza absoluta da validade de um sacramento? Metafísica? Não. Sempre entra algo de fé humana. Você, por exemplo, assiste a minha missa. Você tem todos os elementos. Bom, claro, o padre está celebrando uma missa válida. Mas você não tem uma certeza metafísica, porque você não chega lá pertinho para ver se o padre está dizendo as palavras da consagração exatamente. Você não está vendo. Muitas vezes, quem está mais longe não vê, não ouve. Você dá fé ao padre, que o padre está, claro, dizendo as palavras da consagração.
Você tem todos os elementos e isso é suficiente, mais do que suficiente, para a certeza moral da validade da missa, é claro. A história é cheia de fé. Você não viu? Você não viu Dom Pedro II? Mas você sabe que Dom Pedro II existiu. Você tem documentos, tudo isso, mas você não viu Dom Pedro II. Então, assim como há essa fé natural, existe a fé sobrenatural. Mas esta fé sobrenatural vai acabar na visão beatífica. Bem como a esperança. Você espera ganhar na loteria. Mas quando você ganhou, dá os milhões lá, você vai lá pegar na loto, você não vai esperar mais, está aqui diante de você. Você alcançou. Então, o céu também é o ponto da salvação, você alcançou. Você não tem mais esperança, porque não é mais necessário. Mas a caridade permanecerá. Porque justamente o que constitui a bem-aventurança é esta visão beatífica que nos faz amar aquilo que é visto infinitamente. Então, a fé e a esperança desaparecem, mas a caridade não, ela está ali. Agora é que ela vai se exercer completamente. Completamente. Ela vai desabrochar completamente por toda a eternidade de maneira inamissível. Ou seja, não se perde. Não se perde mais. Quem chegou à bem-aventurança eterna não perde mais essa bem-aventurança. Mesmo quem chega ao purgatório, essa é uma grande felicidade, né? Por maiores que sejam os sofrimentos, eles são terríveis, né? Mas de tal maneira que a pessoa perde a noção do tempo, né? Então, ela pensa que ela está anos e anos e às vezes ela passou alguns minutos. Tal sofrimento. É assim. Mas ela tem uma consolação. No meio daquele fogo, ela para e pensa: eu não estou com raiva de Deus, eu amo a nosso Senhor e eu estou salvo, eu estou confirmado em graça. Imagine se alguém dissesse: e eu não peco mais. Não peca mais. Imagine se alguém dissesse a vocês: vocês não vão mais pecar e estão confirmados em graça, vão para o céu. Ah, que felicidade, hein? Que alívio. Então vai ter que entrar no foguinho. Não, mas é diferente. Para nós não é assim, né? Nós estamos sempre nesse estado, né? Nós sempre estamos sempre nessa incerteza. Isso é a pior coisa, né? Enquanto quem está no purgatório, não, isso acabou. Acabou, ele está confirmado em graça. Mas ainda, é claro, quem está na bem-aventurança celeste, este está confirmado em graça. Então, na ordem da perfeição, a caridade é a maior das virtudes teologais. E as virtudes morais infusas, que são essas: justiça, temperança, prudência e fortaleza. O conceito: são hábitos que dispõem as potências do homem, inteligência, vontade, para seguir o ditame da razão iluminada pela fé, em relação aos meios que conduzem ao fim sobrenatural. Vejam bem a diferença. Vejam bem a superioridade das virtudes teologais. No caso das virtudes teologais, esses princípios operativos fazem com que nós nos ordenemos direta e imediatamente a Deus, como fim último sobrenatural. Elas nos ordenam diretamente a Deus. Mas as virtudes morais não. Elas nos fazem, dispõem as potências do homem a agirem segundo o ditame da razão iluminada pela fé, com relação aos meios que conduzem ao fim sobrenatural. Então elas são subordinadas às virtudes teologais. Elas dizem respeito aos meios. Esses meios são todos os atos do homem, inclusive os das virtudes teologais. Então, na verdade, as virtudes morais, elas são muitas, muitíssimas. Não são só 4. Mas elas se resumem a estas virtudes morais, que por isso
como essas quatro resumem as virtudes morais, elas são chamadas de virtudes cardeais. Cardeais. Essas virtudes morais são também chamadas de virtudes cardeais. Virtudes teologais e virtudes cardeais. E por que são chamadas virtudes cardeais? Porque vem de cardine. O que é cardine? É a dobradiça. É o gonzo. Como diz o pessoal da roça, bisaga. Né? Então, a dobradiça, o gonzo, você tem a porta como se fosse todas as virtudes, mas tudo gira em torno daquelas quatro. Tudo gira em torno. São as virtudes cardeais. São Tomás de Aquino tem, com a genialidade dele, ele justamente chega a fazer essa divisão, dá razão porque são quatro virtudes. Ele diz o seguinte: o objeto da razão o objeto da virtude, que é o bem da razão, o bem da razão se encontra de várias maneiras. Essencialmente, na própria razão. É o bem da própria razão. E a virtude que regula isso, o bem da própria razão, na razão, é a prudência, que é a mais importante das virtudes morais. A prudência é tão importante que ela pode regular até os atos das virtudes teologais. Embora as virtudes teologais sejam superiores, a prudência pode regulá-las, em certo sentido. Daí porque a característica de um homem maduro é a prudência. Quando ele não tem prudência, ele não é maduro ainda. Por isso os jovens são tão imprudentes, fazem tanta besteira. Não é o que se diz por aí? Quando é novo, faz besteira. Imprudente. Por isso o jovem, quando pega um carro, gosta de disparar. Imprudência faz parte também. Sem falar em outras coisas piores. Quando ele se casa, constitui uma família, até pela força das próprias coisas, ele se torna mais prudente. Ele não vai mais fazer besteira. Ele tem os filhos, só se for muito irresponsável. Se ele tiver um pingo de responsabilidade, ele vai moderar o gasto de dinheiro, isso, aquilo, porque ele tem agora uma família, então ele se torna mais prudente. A prudência, justamente, vela por esse bem na própria razão. Além de estar essencialmente na razão, ela pode estar de maneira participada. Participado. Isto, nas operações, nas ações, né? E paixões. No caso das operações, retifica as operações, as ações exteriores. Quem é que faz isso? A justiça. E no caso das paixões, aí há duas coisas. Primeiro, retificam as paixões que impulsam a atos contrários à razão. Retifica as paixões que impulsam a atos contrários à razão. Qual é a virtude? A temperança. É a temperança. Por quê? Porque ela retifica os atos, as paixões,
que vão contra a razão. Alguém que vai comer um bolo, mas come demais, porque a concupiscência ali ardeu e ele vai, está muito gostoso, come aquilo. Então, a temperança regula, não, você não precisa de tudo isso, você come só isso aquilo, é muito açucarado, não para a sua saúde, e sobretudo você pode ser virtuoso, até deixando para lá essa sobremesa tão deliciosa ou comendo pouco. Então, é a virtude da temperança agindo. Ou no caso das paixões que retraem o que a razão dita. Nesse caso aqui é a fortaleza. Por exemplo, a razão dita que você tem que acordar bem cedo para trabalhar, fazer isso, fazer aquilo. A razão leva você aí, mas você está com beleza, você está cansado. Então, a fortaleza leva você a, não, eu tenho que fazer isso. Tenho que enfrentar isso. Então, você faz aquilo. Então, ela está retificando uma paixão que retrai atos que a razão dita. A razão dita aquilo, mas há uma paixão, uma preguiça, isso, aquilo que impede. Então a fortaleza é para isso. Não, eu vou fazer isso. A fortaleza ela é mais ativa. Se bem que São Tomás discute, num artigo da Suma Teológica, se a fortaleza reside mais no atacar ou no resistir. E ele chega à conclusão que a fortaleza reside mais no resistir do que no atacar. Alguém pensa que a fortaleza é o valentão, é o João sem medo. Não. Na Primeira Guerra Mundial, nós estamos comemorando esses anos aí, os 100 anos, o centenário dessa guerra, ela ficou conhecida como Guerra de Trincheiras, sobretudo depois do primeiro ano, porque ela se imobilizou, ninguém ganhava, então começaram a cavar trincheiras e ficarem ali na lama, naquilo ali, meses ali, um lutando contra o outro, mas era uma coisa meio parada. Então era uma guerra em que custava muito você ficar ali. Frio, fome, ataques, doenças, era um negócio terrível, porque os cadáveres ficavam ali amontoados e você via os ratos comendo lá, tal, e o frio, todas aquelas dificuldades. Então, se notava que os melhores soldados não eram os jovenzinhos mais fortes, tal, eram já os soldados um tanto mais maduros, que tinham família, etc. Eles eram mais resistentes do que os jovens mais fortes, mais novos, numa hora dessa em que era preciso resistência, era preciso mais resistir do que atacar. Os que tinham mais idade, mas que tinham uma situação mais estável, eram mais corajosos, eram mais fortes. Está entendendo? E guerra em geral não é briga de buchiquim, não. Você pega a paciência, vai brigando, é o valentão, não. É preciso toda uma disciplina. E aí se manifesta realmente a fortaleza. Fortaleza é essa virtude em que a razão manda, a paixão vai contra, mas a virtude retifica. Não, você deve fazer aquilo. Suporte isso. Então você tem aqui, segundo São Tomás de Aquino, a divisão das 4 virtudes segundo o bem da razão: a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Note-se também que essas 4 virtudes, elas vão exatamente contra as feridas do pecado original. Cada uma vai diretamente contra uma ferida do pecado original. A prudência vai contra a ignorância. A justiça vai contra a malícia. É outra ferida do pecado original.
A fortaleza vai contra a debilidade, a frouxidão do ser humano, foi do pecado original. E a temperança vai contra as desordens da concupiscência. Essas desordens que nos levam tanto, podem nos levar a tantos pecados, né? E isso fica em nós mesmo depois do batismo. O batismo tira o pecado original, porém não tira as consequências dele. Por isso essa é a dificuldade das nossas vidas, de enfrentar toda essa dificuldade. Mas nós temos justamente todo esse tesouro. Isso tudo aí está naqueles que estão em estado de graça. Com certeza está. Mas como está, eu não sinto nada. Nós não vivemos de sentimento. Nós vivemos de fé. Não se esqueça que tudo isso está em estado de semente. Se você pegar uma semente de uma sumaúma, que é a maior árvore que a gente tem lá no mosteiro, deve ter uns 30 metros, enorme, veio da Amazônia, no bolso do padre. Ele conseguiu lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, estava no bolso, desse tamanho. E é uma árvore imensa agora. Então estava tudo lá, só fez desenvolver. Então a graça de Deus é assim: fé, esperança, caridade, graça santificante, os dons, tudo isso está ali, mas está na semente. Está na semente. Cabe a nós corresponder à graça de Deus para que Ele dê o desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele deve ocorrer aqui. Se alguém espera, esse negócio aí está meio complicado, vou deixar para o purgatório que eu dou um jeito lá. Eu me salvo aqui, vou com minha sementinha e lá desabrocha o resto. Você vai perder a semente. Você já começou sua vida espiritual torta. Se você começar com toda a boa intenção, com todo o bom propósito, provavelmente você vai queimar um pouco, vai queimar no purgatório. Quanto mais se você começar já com essa mediocridade. Mediocridade, repito, é mau negócio, sempre foi. Mas hoje é péssimo negócio. Porque antes a ladeira estava assim. Mas agora está assim. Antes você, com a sua mediocidadezinha, mas com os outros também, praticando a virtude, nos tempos da cristandade, né? Todo mundo ia apoiando o outro. Vamos lá, preguiçoso, vai, tinha santo para rezar por você. Exemplo de virtudes. Você via exemplo de santos aqui e ali. Cada lugar você tinha um homem de Deus, uma santa de Deus. Isso estimulava você. A fé era pregada, a heresia era combatida. Então, o Estado era católico, a educação era católica. Então, por pior que o sujeito for, mas vagabundo que fosse, ele ia. Até há pouco tempo, eu conheço exemplos de pessoas que, rapaz, eram difíceis, viu? Era menino, rapaz, que sujeito. Mas terminou com um pai de família, educando, tudo. Porque a própria sociedade, chegava uma hora, mesmo que ele andasse lá com a vida mundana, chegou 20 e tantos anos, mas tem que casar, fazer família, né? Era normal. Era vagabundo, você tem que casar e casava. Ele constituiu uma família. Endireitava, mais ou menos, mas ia. Hoje, você vê os melhores se corrompendo, se pervertendo. A ladeira está assim. Então, a mediocridade hoje, meu amigo, é perder mesmo. Você não tem como. Porque não tem ninguém para apoiar você. Tudo leva para descer. Tudo leva para descer. Então, não podemos, repito, o livro A Imitação de Cristo, que todo mundo deve ler, acredito que todo mundo aqui conheça, todo mundo deve ler e meditar. Ele tem essa palavra, essa sentença de ouro. Ele diz o seguinte: a medida do seu progresso será a força da sua resolução. Repito, a medida do seu progresso está na força da sua resolução. Então, você tem que ter a resolução da santidade. Você tem que ter a resolução de não querer saber de mediocridade. Você tem que ter a resolução de procurar se esforçar em conhecer e em praticar todos esses tesouros
que nosso Senhor pôs na sua alma no batismo. E se ele pôs essa semente, ele quer o desenvolvimento. E o desenvolvimento nesta terra. Quer dizer, ele quer que nós aproveitemos a vida. Aproveitemos esse número de anos que nós não sabemos quantos serão, mas que enquanto estamos aqui, temos que aproveitar a desenvolver esse organismo. Por essas virtudes, praticar essas virtudes, exercitar essas virtudes, assim como esses imbecis ficam fazendo um bocado de... Típico, o Brasil é um país que tem mais academia de ginástica, né? Todo mundo fazendo flexão, pouca gente fazendo reflexão. E quanto mais faz flexão, é um negócio curioso, parece que o cérebro diminui, quanto mais as bolas vão aumentando parece que o sujeito, a cabeça vai diminuindo, ele fica com a cara de imbecil, idiota. Basta olhar a cara do Hulk, e parece que tem muita gente com cara de Hulk por aí. Tem aquele negócio todo inchadão, mas o sujeito parece que vai diminuindo. É o contrário do que existia, por exemplo, na Espanha do século XVI. As pessoas se dedicavam à vida espiritual, de tal maneira que chegou a haver 1/3 da população nos conventos e mosteiros. 1/3 da população. O país mais importante da época. As pessoas se dedicavam justamente a praticar isso aqui, sem falar nos leigos, que também se dedicavam. Havia lei que passava o religioso em santidade. Então, eles se dedicavam a isso aqui. Eles se dedicavam a isso. Conhecer e pôr a proveito todo este organismo espiritual. Então, leituras, a imitação de Cristo, as referências em português, né? Se alguém souber a língua estrangeira, melhor ainda, mas existe o Caminho de Perfeição de Santa Teresa de Ávila, as moradas e o castelo interior de Santa Teresa de Jesus também, a subida do Monte Carmelo de São João da Cruz, são clássicos. Também se pode consultar a Teologia Ascética e Mística de Tanqueray, as 3 vias e as 3 conversões do padre Garrigou Lagrange, um dos maiores teólogos do século XX. As Confissões de Santo Agostinho também. Temos que ter o hábito da leitura espiritual e da leitura da vida dos santos, porque a leitura da vida dos santos nos mostra na prática, não é só a teoria, mas aquilo aplicado. O santo põe na sua vida todos esses princípios. Alguém que foi ver São João Maria Vianney, no final da vida dele, voltou e ele disse: o que é que você viu lá? Eu vi um homem possesso de Deus. Então, porque Deus quer realmente nos possuir. Ele quer justamente, todo esse processo leva a isso. Nosso Senhor quer nos possuir e nos atrair para Ele. O que é que a Eucaristia faz? Nós recebemos nosso Senhor, mas de fato é nosso Senhor que nos assimila a Ele. Nosso organismo assimila aquele alimento, mas é nosso Senhor que nos assimila a Ele. Cada comunhão bem feita nos faz com que Deus nos assimile a Ele próprio, nos una mais intimamente. E essa união na caridade é que vai fazer a gente justamente desenvolver a vida espiritual. Então, na próxima, nós veremos outros temas amanhã, mas na segunda-feira, a última conferência será, a gente voltará a esses temas, porque a gente falará da vida espiritual adaptada a solteiros e casados. Só temos horário para amanhã? Amanhã está aqui. Amanhã nós temos domingo, a missa vai ser 10 horas.